Olá, a reforma tributária é a pauta deste Agenda Econômica. A votação está praticamente concluída, mas segue ditando os debates nesta área no Senado. Neste programa, nosso convidado é um persistente economista que há décadas se dedica ao tema. Ser o autor do projeto inicial que deu origem à PEC 45, que agora chega à reta final de votações no Congresso, foi a credencial que levou à Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Secretário Bernardo Api, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda, muito bem-vindo mais uma vez, né? Muito obrigado, Antônia. É muito bom estar de volta aqui no Agenda Econômica. Por gentileza. Eu falei que, na verdade, esse economista persistente foi a credencial que o levou à secretaria. Mas, na verdade, foi a secretaria que foi criada para que você pudesse fazer a reforma desse governo que você já vem trabalhando desde 2003, na sua primeira passagem pelo governo, não é isso? Na verdade, já teve algumas discussões de reforma tributária. Eu tive no governo de 2003 a 2009, teve uma em 2003, mas nem era eu o responsável. Teve uma segunda em 2008, aí eu era o responsável. Depois, fora do governo, desde 2015, eu estava no Centro de Cidadania Fiscal trabalhando numa proposta de reforma tributária, mas que só avançou porque teve apoio político. Isso é muito importante. Um tema como esse só avança quando ele tem um ambiente político favorável para ele avançar. Esse ambiente político já vinha desde 2019 no Senado Federal, com a PEC 110, na Câmara dos Deputados, com a PEC 45, que é o que está avançando agora, mas é uma junção das duas, na verdade. E eu acho até que esse tema poderia ter avançado no governo passado, só não avançou porque o Executivo não quis. A grande diferença é que nesse governo o Executivo entendeu que a reforma tributária era uma pauta prioritária para o país e, ao invés de propor um projeto novo, o Executivo está apoiando o Congresso Nacional para trabalhar num bom projeto de reforma tributária a partir das PECs que já estavam no Congresso, a PEC 45 da Câmara, a PEC 110 do Senado Federal. Sim, porque teve uma confluência aí de interesses, né, tanto da Câmara quanto do Senado, cada um teve a sua proposta, mas o fato é que as duas casas legislativas estavam empenhadas nesse trabalho, né? Exatamente, as duas casas empenhadas nesse trabalho, os textos convergiram muito, o que está sendo votado hoje aqui no Senado Federal é um texto que é o resultado de uma junção de aspectos da PEC 45 e da PEC 110 originais, e é o resultado de um trabalho político muito importante num tema extremamente complexo que é o da reforma tributária pela quantidade de interesses envolvidos, setoriais e federativos. Só para a gente ter, assim, mostrar uma imagem assim, do que é o básico dessa PEC, eu vou pedir à nossa diretora Karine que coloque aqui na tela aquelas informações básicas que a gente já conhece, né, que são os principais impostos, para colocar aqui na nossa tela, aqui no estúdio, que são os principais impostos, né, que foram aprovados, que é o IBS e a CBS, que a gente já nem usa mais o IVA dual, já está mais conhecido como IBS e CBS mesmo, né, secretário? O imposto seletivo, que são os pontos principais da sua proposta original, né? Que esses dois formam o IVA. É isso. Na verdade, a PEC 45 original era um só, era um IBS, que seria de competência da União, Estados e Municípios. A PEC 110 no Senado Federal, na versão que vinha sendo discutida em 2019, é que tinha esse modelo de que a gente chama de um IVA dual, um IVA federal, que é a contribuição sobre bens e serviços, e um IVA dos estados e municípios, que é o imposto sobre bens e serviços, além do imposto seletivo, que é um imposto de caráter extrafiscal, não é um imposto para arrecadar, é um imposto para desestimular o consumo daquilo que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. É mais um imposto normativo, né? Agora, a gente teve essas duas mudanças na proposta que está sendo votada aqui no Senado, que é o teto de referência para arrecadação, para garantir, de certa forma, a gente não ter um aumento muito grande de arrecadação nesse tributo, e a mudança no comitê gestor, que era para ser um grupo diferente do que está saindo. O governo está satisfeito, o senhor como representante do governo, entende que está bem do jeito que está, com essa proposta, ou vai trabalhar para aprovar essa proposta como está aqui no Senado, ou vai ainda tentar alguma mudança? A forma como está agora a proposta, nesse parecer inicial apresentado pelo senador Eduardo Braga, o governo sim está apoiando a proposta, óbvio que tem negociação política. O governo preferia que não tivesse esse teto para arrecadação? Sim, porque isso pode gerar algum constrangimento para a gestão da política fiscal, mas acho que foi desenhado de uma forma que é aceitável.
Mas da forma como está, sim, o governo preferia que tivesse menos exceções, é verdade, mas é o custo político para poder viabilizar a aprovação. Então, vamos falar em exceção, vou pedir a Karine para mudar aqui, colocar uma outra tabela que a gente tem, um outro gráfico que a gente tem, que mostra exatamente essa questão das exceções. A alíquota zero para a cesta básica nacional, quando na proposta do governo era o cashback, né, apenas o cashback para as famílias de mais baixa renda, 40% da alíquota para a educação, saúde, transporte público urbano e alguns outros setores, na verdade são bem mais setores do que esse, a gente pegou isso como exemplo, 70% da alíquota para profissionais liberais e aí sim o cashback nessa cesta básica estendida que foi criada, né, pelo senador Eduardo. Tá bem assim? Isso aí, como é que fica com todas essas isenções? Como eu falei, o ideal era ter um sistema que não tivesse exceções, a não ser algumas de caráter técnico. Mas a gente sabe que nós estamos saindo de um sistema tributário no Brasil que já tem diferenças muito grandes de tributação entre setores e tem a necessidade de viabilizar politicamente a aprovação da reforma tributária. Acho que essas exceções foram o custo político para poder viabilizar a aprovação da reforma tributária. Do ponto de vista do governo, o ideal teria sido uma única alíquota para todos os bens e fazer uma devolução do imposto para as famílias para compensar o efeito da maior tributação, por exemplo, de alimentos para as famílias de mais baixa renda. Inclusive, esse modelo poderia resultar, inclusive, uma desoneração do consumo das famílias de baixa renda maior até do que o que vai resultar do modelo que está sendo aprovado agora no Congresso Nacional. Mas eu acho que esse foi o custo político. O que é importante é tomar cuidado para que nessas exceções você não aumente ainda mais a distorção da tributação que existe hoje. Que aquilo que já paga uma alíquota menor hoje não pague ainda menor do que pagaria. No caso da cesta básica, muito provavelmente vai resultar sim numa alíquota menor do que tem hoje, mesmo com a cesta básica estendida. O efeito final da parte da cesta básica vai ter a alíquota zero e da parte que vai ter a alíquota estendida vai ser uma tributação provavelmente menor do que a que tem hoje, mas é importante que pelo menos nas outras exceções você não amplie distorções em relação àquilo que tem hoje. É sempre importante lembrar que quando estou dando uma tributação menor para um setor, na verdade, como a reforma tributária é construída para manter a carga tributária, eu estou exigindo uma alíquota maior dos outros setores da economia. Então, na verdade, eu beneficio um setor à custa dos demais setores pagarem a conta. Por isso, é muito importante tomar cuidado para ter o mínimo possível de exceções e que essas exceções não sejam ainda menos tributadas do que são hoje. Esses setores não sejam menos tributados do que são hoje. Quando o governo apresentou os primeiros números, o Ministério da Fazenda, a sua secretaria, falava que, e a Secretaria do Tesouro também, que sem exceção nenhuma, a gente teria uma alíquota média de 22%. Aí, com as exceções, isso poderia chegar a 27%. Do jeito que está, você já tem um cálculo de quanto chega essa alíquota média dos impostos de IBS e CBS? Não, nós ainda estamos fazendo as contas. Se tiver efeito, em princípio ele é pequeno, não deve ser um efeito muito grande. Por quê? Porque, primeiro, foram menos exceções introduzidas na tramitação no Senado Federal e, segundo, foram feitas algumas modificações no Senado que ajudam a mitigar o efeito sobre essa alíquota padrão. Por exemplo, uma parte do transporte coletivo de passageiros que estava com alíquota de 40% foi para uma alíquota, para um regime específico, no qual você tem mais flexibilidade para poder calibrar a alíquota. Com essa alíquota de 40%, esse exemplo que eu dei, muito provavelmente o setor ia pagar ainda menos do que paga hoje. Outra coisa é falar, não, vou para um regime específico e calibro para pagar próximo do que paga hoje, pelo menos eu não gero uma pressão sobre os demais setores da economia. Então, essas mudanças foram feitas, ajudam a mitigar, ainda que parcialmente, o efeito das exceções introduzidas pelo Senado Federal. Com todas essas exceções, as introduzidas aqui, as introduzidas na Câmara, quando a gente conversou em 2019, né, que você estava apresentando a proposta lá na Câmara ainda, como era um projeto que depois se transformou numa PEC, você falava de duas distorções básicas do sistema tributário brasileiro, que tributa investimentos e exportações, que leva a economia a crescer menos, e um modelo muito complexo. Essas duas exceções, essas duas distorções, na verdade, elas estão sanadas nesse projeto que a gente está conseguindo aprovar? Vamos lá. Na verdade, são essas duas e mais uma. Tem uma terceira distorção, que é a distorção na forma de organização da economia, que resulta
primeiro, da fragmentação da base de incidência que nós temos no Brasil e, segundo, da cobrança na origem, no caso do ICMS, por exemplo, que é o imposto cobrado na origem. Então, só para dar um exemplo, hoje, se eu quero construir um prédio de concreto armado, eu pago muito menos tributo, porque eu pago PIS/COFINS cumulativo e ISS, do que se eu estiver construindo um prédio com estrutura pré-fabricada. Então, na verdade, são 3 níveis de isenções. É a complexidade, é o efeito sobre a competitividade da produção nacional e o custo dos investimentos e essas distorções na forma de organização da economia. A reforma, na forma como ela está hoje, votada pelo Senado, ela corrige essas distorções na forma de organização da economia, ela corrige totalmente essa questão da tributação dos investimentos das exportações e aumenta a competitividade da produção brasileira e ela corrige parcialmente o problema da complexidade, porque exatamente as exceções que foram introduzidas geram novas complexidades. É um nível menor de complexidade relativamente ao que nós temos hoje, mas ainda o ideal seria ter um sistema com menos exceções e mais simples ainda. Então, dos 3 blocos de distorções que existem no sistema tributário atual, 2 deles estão, sim, resolvidos pela reforma que está sendo discutida e um deles está parcialmente resolvido, mas não 100% resolvido por conta das exceções que foram mantidas. Essa questão das exportações, né? E da simplificação do sistema vem sendo bastante faladas, mas essa da reorganização da produção econômica brasileira, ela vem sendo pouco falada. Você pode dar um exemplo de como ela pode melhorar essa produção a partir do que está sendo aprovado, dessa nova legislação? De várias formas. Por exemplo, um exemplo que eu te dei é que hoje você tributa menos um prédio construído em concreto armado, porque o valor adicionado no canteiro de obras paga PIS/COFINS cumulativo com alíquota de 3,65% e ISS com uma alíquota máxima de 5%, enquanto que se eu quero fazer um prédio com estrutura pré-fabricada, na fábrica, onde eu agrego valor, eu pago ICMS com alíquota de até 18% e pago PIS/COFINS não cumulativo com alíquota de 9,25%. Então, você desestimula uma modernização, no caso que você está citando específico, o processo de hoje desestimula a modernização, por exemplo, a gente fazer mais construções pré-fabricadas. Isso, e na verdade reduz a quantidade de prédios que eu posso construir, porque com a mesma quantidade de capital e trabalhadores, se eu me organizo de uma forma mais eficiente, eu construo mais prédios. Com o modelo que nós temos hoje, para poder economizar tributos, eu construo menos prédios. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma empresa que quer desenvolver um software. Essa empresa hoje ela pode contratar o software de um terceiro ou ela pode desenvolver internamente o software. Vamos supor que o terceiro é mais eficiente, que ele consegue desenvolver o software com um custo 5% menor que a empresa. Só que esse terceiro hoje vai pagar ISS, vai pagar PIS/COFINS, normalmente cumulativo, vai pagar 8,65% e a empresa que contratou o terceiro não vai recuperar o crédito. Esse imposto vai virar custo para ela. Com a reforma tributária, o imposto pago pelo fornecedor de software vai ser recuperado pela empresa na forma de crédito, que é a ideia do IVA não cumulativo. E, portanto, o custo da contratação do terceiro vai cair para a empresa. E, portanto, muito provavelmente hoje, às vezes, se você está fazendo internamente, desenvolvendo internamente um software que o terceiro é mais eficiente que você para fazer, por razões tributárias. Esse tipo de distorção vai deixar de existir com a reforma tributária. Então, de novo, aqui nesse exemplo, eu estou dando um exemplo que eu posso aumentar, sei lá, 5% a produtividade no desenvolvimento de software. No outro caso, dos prédios, eu posso aumentar, sei lá, 10% a produtividade na construção de edificações. Vai juntando todos esses efeitos, o efeito conjunto é bastante relevante. Como é que a gente fica, quando a gente fala nessa questão aí das isenções, a gente tem alguns grandes setores, a gente sabe que tudo funciona na base do lobby, que é totalmente legítimo, mas a gente tem setores bastante tradicionais que conseguiram ficar nessa faixa de isenção de 70% e que pode gerar algum conflito, aí, por exemplo, com a IBS. O IBS seria, teoricamente, para tributar, para desestimular o consumo. Vamos pegar duas coisas que são bastante, que todo mundo sabe que são prejudiciais à saúde, agrotóxicos e cigarros. Né? Com essa questão dos produtos agrícolas ficarem na faixa de nenhuma das faixas de isenção, como é que fica, por exemplo, a tributação de agrotóxicos? Na verdade, da forma como está o texto hoje, insumos agropecuários, muito provavelmente defensivos, vão ter uma alíquota reduzida. E o texto, na versão apresentada, no texto na versão que já veio da Câmara,
na verdade, ele diz que produtos que têm alíquota reduzida não vão poder ter tributação do imposto seletivo. Então, você está dizendo, olha, agrotóxicos não poderão ser tributados pelo imposto seletivo. Do ponto de vista deles serem tributados com uma alíquota reduzida, nem faz tanta diferença, porque se eles fossem tributados com uma alíquota mais alta, iam dar crédito. Tributa com a alíquota reduzida dá um crédito menor e, portanto, quando eles são adquiridos por um produtor que recupera o crédito, não faz muita diferença se a alíquota é maior ou menor. Mas, de fato, criou-se uma vedação a poder usar o imposto seletivo para tributar agrotóxicos. No caso do cigarro, acho que não. Cigarro quase com certeza não vai ter alíquota reduzida no IBS e na CBS e eu diria quase com certeza vai estar sujeito ao imposto seletivo. Eu vou pedir à nossa diretora para colocar uma outra tela aqui para a gente conversar um pouquinho, que é a questão do regime fiscal específico que deve ser definido em lei. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do que vocês estão pensando para esses regimes, né, específicos, que são vários setores que ficaram com nesse regime específico, né? E a gente tem também transporte ferroviário, transporte intermunicipal, transporte interurbano. Como é que fica? Como é que vocês estão preparando já? Porque já tem que começar a pensar no dia seguinte à aprovação da reforma. Ela tem grandes projetos, grandes prazos aí, né, de ajuste, mas como é que vocês estão pensando nesses processos especiais, nesses regimes especiais? Regime fiscal específico a ser definido em lei, né? Os isentos do IBS, como é que ficam os setores que estão isentos do IBS, como os produtos da Zona Franca de Manaus? Uma coisa interessante é que os setores que estão sujeitos a regime fiscal especial, eles vão passar por uma revisão, né, para ver se está sendo, de certa forma, compensado, né, o que eles estão recebendo de isenção com o que eles estão dando de retorno para a economia do país. Como é que vocês estão preparando isso aí? Tá, vamos lá. Regimes específicos são regimes que estão sujeitos a uma forma diferente de tributação. Pode ser diferença na base de cálculo, na alíquota, na regra de creditamento, de recuperação de crédito, de transferência de créditos. Alguns desses regimes específicos são de caráter técnico. Então, combustíveis é por razões técnicas, para ser monofásico e por unidade, como já é hoje, na verdade. Serviços financeiros, porque no mundo inteiro você não consegue tributar serviço na forma de margem, como spread bancário, pelo regime normal de tributação. Operações com bens imóveis, todos os países do mundo têm algum tratamento diferente. Alguns são por razões políticas. Então, entrou hotéis, restaurantes, parques de diversão, agências de turismo e todo o transporte de passageiros, rodoviário, ferroviário, aéreo, exceto o transporte urbano e metropolitano, que esse vai ter uma alíquota reduzida. Neste caso, esses outros setores entraram por razões políticas, por uma decisão política, mas que dá alguma flexibilidade a mais na calibragem da tributação relativamente a simplesmente ter uma alíquota, por exemplo, de 40% da alíquota padrão. Isso vai dar trabalho na lei complementar. Acho que aprovada a emenda constitucional, tem o desafio de preparar a lei complementar. A ideia é trabalhar junto com os estados e municípios na preparação de um projeto de lei complementar. E aí sim, o detalhamento desse regime específico certamente vai ser um tema que vai dar bastante trabalho. Vocês vão ter que detalhar caso a caso, né? E aí a gente tem, né, essa questão específica aí da parte de hotelaria, de bares, de parques temáticos, parques turísticos, que o setor de comércio reclamou, comércio e serviços reclamou que a sua alíquota subiria muito, o que paga hoje, para favorecer, no entender deles, a indústria, que está tendo seus tributos, de certa forma, reduzidos. Na verdade, não é bem o que está acontecendo, né? Hotel, agência de turismo, transporte de passageiro, é tudo serviço. É uma área do setor de serviço que entrou vai ter um regime específico, muito provavelmente com algum tratamento mais favorecido do que o regime normal. O comércio não faz muito sentido, porque o comércio vende mercadoria. Uma mercadoria que paga 18% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS, hoje isso significa 34,4% sobre o preço sem imposto. Então, um comércio que paga 18% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS já está pagando 34,4% de alíquota. E agora estão dizendo que vai ser uma alíquota alta com 27% de alíquota. Não, vai ser menor do que paga hoje. E uma parte do setor de serviços é setor de serviço para serviço para a empresa. Essa parte do setor de serviços vai ter uma alíquota mais alta, mas vai ser beneficiado, porque hoje ele paga uma alíquota mais baixa e não dá crédito.
agora vai pagar uma alíquota mais alta, mas vai dar crédito integral. O que significa isso? Significa que o custo, depois da recuperação do crédito, para o tomador de serviço vai ser menor do que é hoje. Então, tem aí uma questão muito importante da gente esclarecer que o setor de serviços que está no meio da cadeia, uma boa parte dele não tem, uma parte até acabou tendo tratamento favorecido, para mim muito pouco justificável, como profissionais liberais, mas uma parte não teve tratamento favorecido, mas vai ser favorecido pela própria reforma tributária. E a parte de serviços para consumidor final, o grosso, no fundo, já está tendo algum tratamento diferenciado na forma como foi aprovado o texto. Secretário, o imposto seletivo, voltando um pouquinho para a questão do imposto seletivo que você falou lá atrás, que é o imposto para desestimular o consumo e a produção de alguns de produtos que são prejudiciais à saúde, se são prejudiciais à saúde do meio ambiente, são prejudiciais à nossa saúde também. Ele foi, na verdade, jogado um pouquinho para frente, né? Ele só pode ser colocado em prática a partir de 2027. Como é que vocês pretendem trabalhar com isso? Na verdade, vai ter uma regulamentação, né? Inclusive, agora, o parecer do senador Eduardo Braga determinou que vai ser uma lei complementar que vai definir quais são os produtos sujeitos à incidência do imposto seletivo. Então, isso torna mais difícil a aprovação, mas eu acho que vai ter que ser feita uma discussão política. Tem alguns casos que vão estar contemplados, como fumo, bebidas, certamente vão estar contemplados dentro do imposto seletivo. Mas eu acho que a definição da base de incidência vai ser uma definição política a nossa ideia, a partir de uma avaliação técnica para fazer a proposta, para depois ter uma discussão política sobre qual vai ser a incidência desse imposto seletivo. O fato de ficar para 2027 é porque a ideia optou-se por fazer toda a transição dos tributos federais de uma vez só em 2027. Então, tudo vai mudar realmente a gente começa a sentir mesmo a partir de 2027? Sim, eu tenho o ano 2026, que é um ano de teste, mas os efeitos econômicos começam em 2027 com a criação da CBS e do imposto seletivo e a extinção de PIS, COFINS e IPI. E, a partir daí, em 2029 a 2033, tem a transição dos tributos dos estados e municípios. Então, 24 e 25 é para a União e os estados e municípios se organizarem com a nova legislação? Isso, 24 provavelmente vai ser um ano de discussão da lei complementar, que é bastante complexa. Então, acho que esse é um ano muito focado na discussão do projeto de lei complementar. 25 é um ano de, realmente, já começando agora, mas vai ser um ano para tentar completar toda a montagem do sistema operacional de cobrança do novo tributo, que é um sistema novo em relação ao que tem hoje, embora a ideia é fazer isso gerando o mínimo de complexidade adicional e facilitando o máximo possível a vida dos contribuintes. 26 é um ano de teste, que é importante a gente ver se está tudo funcionando direito, e 27 aí muda os tributos federais e 29 a 33 os tributos dos estados e municípios. Quando a gente fala em estados e municípios, tinha na proposta original um conselho federativo que seria o grande gestor desse novo sistema tributário. E ele foi substituído por um comitê gestor, uma coisa bastante técnica. Você acredita que isso pode mudar a forma de gerenciamento, pode trazer algum problema, dificuldade na estrutura que vocês estavam pensando? Não, na verdade, a nossa ideia desde o princípio é que o Conselho Federativo, que agora virou o Comitê Gestor, fosse um órgão de caráter mais técnico. Tudo bem, algumas competências que foram retiradas agora no Senado, como a competência para apresentar projetos de lei relativas ao IBS, elas davam uma dimensão mais política, mas a ideia desde o começo foi ter um caráter mais técnico. O que o parecer do senador Eduardo Braga deixou mais claro é essa dimensão técnica e não política do Conselho Federativo, mas que já era a ideia desde o princípio. O senhor está falando que 2024 é o ano para aprovação dessa lei complementar. Na verdade, a gente vai ter mais de uma lei aí para normatizar mesmo, para trazer para o chão essa ideia tão ampla, né? Você acredita que dá para apresentar e votar essa lei em 2024, para em 2025 já começar a colocar em ajuste mesmo? Eu espero que sim. O ideal seria aprovar em 2024, se não for possível em 2024, no máximo no começo de 2025. Esse seria o ideal. Tem um trabalho grande a ser feito. Nas questões federativas, eu acho que o grosso das definições já foram feitas agora, na emenda constitucional. Então, eu acho que vai sobrar poucas questões federativas para serem decididas na lei complementar, mas nas questões setoriais, sim, vai ter uma discussão bastante grande. Nas questões operacionais,
o detalhamento na lei complementar vai ser bastante grande e vai exigir um trabalho aí muito relevante. Já tem um trabalho inicial feito, a ideia é trabalhar ainda junto com os estados e municípios, mas certamente vai ser um tema complexo que vai absorver bastante tempo de discussão no ano que vem. Secretário, essa reforma grande dessa forma que está sendo feita, ela levou aí mais de 30 anos em gestão, em negociações políticas, em elaboração de projetos, idas e vindas. O senhor acredita que ela vai ser colocada em prática da forma como ela foi aprovada aqui? O senhor está confiante nisso, otimista, para usar uma palavra ainda mais... Estou otimista. Esse é um projeto que está em discussão há muito tempo, cuja elaboração começou lá em 2015, 2016, no setor privado ainda, né, no Centro de Cidadania Fiscal. Ela está sendo discutida no Congresso Nacional desde 2019, amadureceu muito a discussão sobre esse novo modelo. Para algumas pessoas, de fato, é uma novidade muito grande, mas para aqueles que acompanham o debate, é um tema que vem sendo amadurecido há muitos anos, e esse período de debate ajudou a melhorar o projeto. Eu acho que é um projeto bastante consistente, acredito que vai ser implementado na forma como está sendo proposto. Tem umas vantagens, volto a falar, nós gostaríamos que tivesse menos exceções. Mas o senador Eduardo Braga fez uma coisa boa, que foi colocar essa reavaliação a cada 5 anos desses regimes diferenciados que constam da proposta de emenda constitucional. Eu acho que isso vai permitir a gente, talvez nessas revisões, quem sabe, melhorar um pouquinho mais o sistema em relação àquilo que está sendo aprovado agora, que já é um avanço enorme em relação ao que nós temos hoje. Secretário Bernardo Api, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu é que agradeço o convite, Antônia. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga com nossa programação ou escolha o que quer ver de acordo com o seu momento em senado.leg.br/TV ou no canal do youtube.com/TV Senado. Aproveite e já se inscreva aí no nosso canal no YouTube e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.